da antropologia, a queda e o pecado, que está no capítulo 3, que foi justamente o evento mais decisivo da história humana. O ser humano criado para viver em comunhão começa a desobedecer, e ali há uma ruptura entre nós e Deus. O profeta Isaías fala: o pecado faz o quê? Separação entre nós e Deus. A partir dali, uma relação que era pessoal passa a ser uma relação através de um intermediário. A partir dali, um relacionamento de intimidade, de santidade, passa a ser um relacionamento de distanciamento. A partir dali, um relacionamento que nós éramos santos, nós passamos a ser pecadores. Quais foi a consequência dessa desobediência? Como eu falei, a separação de Deus, a entrada do pecado no mundo, a corrupção da natureza humana, o sofrimento e a morte. Até então, como eu falei, eu acho que Deus falou assim: não, esse pessoal vai viver a vida eterna. Primeiro, eu deixei uma árvore bonitinha na vida para eles comerem. Eles vão uma hora eles começam a vida. Separação, o pecado, o que ele trouxe? O pecado para a nossa vida? A queda, né? A queda, o que ela trouxe? A separação de Deus. Nós somos separados, conforme o profeta Isaías fala isso. A entrada do pecado no mundo, tanto é que Paulo escreve: todos pecaram, todos, é todo mundo. Aqui é um advérbio de totalidade, não tem ninguém santo aqui, não tem ninguém perfeito, não tem ninguém melhor que ninguém. Todos pecaram, estão o quê? Destituídos da glória de Deus. Segundo, corrupção da natureza humana. Como eu falei, o mal que eu não quero fazer, eu faço. O bem que eu quero fazer, eu não faço. Também o sofrimento. Nós vemos isso, que foi até uma punição da mulher que recebeu naquele momento, que Deus ia multiplicar as dores dela no parto. Ah, ela não tinha dor, não, ela multiplicar. Então eu acho que ela tinha dor, só que foi multiplicado. E segundo os estudos, a dor do parto era a maior dor. Talvez a dor é que se compara à cólica de rins e, pasmem, a dor de dente. É a dor que, segundo eles, não tem como aferir dor, obviamente. Exemplo, você quer saber, o homem sabe muito bem como é que é a dor do parto, é só você ver ele gripado. É fácil. Você viu um homem gripado, ele já está sabendo que a mulher se a dor do parto, porque ele está para ferir dor, né? A dor, ela não é ferível. O que minha amiga aqui está sentindo, talvez para ela é um sentimento que acabou com a alma dela, mas para mim, nossa, que menina fresca. É igual depressão, eu não posso julgar quem está em estado de depressão. Por quê? Porque eu falei, é personalíssimo. Antigamente, principalmente, isso aí aconteceu muito na igreja. E a gente olhava, o pessoal ia gritar: isso é falta de Deus, é demônio, não sei o quê. E talvez muita gente perdeu a salvação por falta do quê? De um pastor diligente, de um pastor que ele entende onde é fé e também onde entende que é ciência, onde entende que precisa de uma ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra, ou seja, e também, logicamente, associado à fé. Então, o pecado ele não foi apenas um erro isolado, mas ele afetou toda a estrutura do ser humano. A imagem de Deus santa em Adão e Eva foi distorcida. E desde então, nós vivíamos, em um estado de cultura com Deus. Nós vemos que, se nós formos fazer uma busca histórica, desde os escritos de Moisés, que nós também não sabemos quando o ser humano foi criado por Deus. Moisés foi inspirado por Deus para escrever como foi criado, mas nós não sabemos ao certo quando foi criado o ser humano. Mas dos escritos de Moisés até a vinda do Messias, vinda do nosso Salvador Jesus, dá aproximadamente 800 a 1000 anos, mais ou menos. Então, o ser humano ficou um período de ruptura do ser humano. Se nós vemos só o período interbíblico ou intertestamentário, que é de Malaquias a Mateus, que é o último livro do Antigo Testamento, e o primeiro livro do
livro do Novo Testamento, que é Mateus, nós temos ali o silêncio de Deus de 400 anos. Então há uma ruptura entre nós e o nosso Deus. E qual foi a condição humana após a queda? Após a queda, o ser humano passa a viver uma condição de fragilidade espiritual. Como eu falei, a Bíblia ensina que nós temos uma inclinação ao pecado. O ser humano por si só não consegue restaurar sua condição de santidade, e existe uma necessidade profunda de redenção. É interessante que nós vamos ler, principalmente os livros históricos, os Pentateucos, os livros históricos, nós vamos ver que Deus escolhe vários homens. Deus escolhe primeiro Abraão, Deus escolhe Isaac, Deus escolhe Jacó, que depois passa a se chamar Israel, Deus escolhe Saul, Deus escolhe Davi, Deus escolhe vários profetas, como os profetas nós podemos dar ênfase e destaque. Elias, ele falou: Deus desce como o céu, desceu. Deus não chove, não choveu. Deus escolheu vários homens, mas todos se mostraram o quê? Mostraram o quê? Falíveis. Nós vemos que Abraão mentiu, Jacó mentiu, tanto é que o nome Jacó significa enganador. Jacó enganou seu irmão para lograr a primogenitura. Na verdade, melhor, Jacó induziu, virar ele, porque ele vendeu a primogenitura pelo prato de lentilhas. Jacó enganou o seu próprio pai, vestiu na roupa, um perfume de Esaú. Então nós vemos que o ser humano ele foi se mostrando totalmente temporário. Deus mostrava para o ser humano que não havia ninguém perfeito ao ponto de nos religar a Deus. Nós sabemos que naquele momento a religação era através de um sacrifício de um animal. Aquele sacrifício ele era temporário, ele era um sacrifício vicário, que nós chamamos de substituto, mas ele era temporário. O ser humano ele necessitava de uma redenção, necessitava verdadeiramente de algo da parte de Deus para se religar. Por isso que é religião. Religião quer dizer o quê? Religação. A religião cristã nos religa a Deus. Mas Deus não criou uma religião. Jesus Cristo ele não veio falar assim: a partir de agora eu vou criar uma religião chamada cristianismo. Não. O cristianismo ele não é uma religião. O cristianismo é um modo de vida. Por isso que é novo nascimento. É um modo de vida, é algo transformado. Por isso que eu falei, o maior milagre é o nascer de novo. O maior milagre. Tanto é que Nicodemos, o maior dos mestres daquela época, chega para Deus e fala: Jesus, peraí, eu sou um mestre da lei, doutor, fazia parte do Sinédrio, só tinha 70 anos que fazia parte do Sinédrio naquela época. Ele fala para Jesus: peraí, agora mudou minha cabeça. Como que alguém sendo velho volta para o ventre da mãe e nasce novo? Aí ele falou: peraí, para ver o reino de Deus tem que nascer da água do Espírito. Quem nos dá a capacidade de ser uma criatura? O Espírito Santo. Eu sempre gosto de fazer um paralelo do Espírito Santo com aquele exemplo de Pica-Pau. Quem é mais experiente, igual eu vou para exemplo de cada visita, para vocês disso, mas eu sou mais experiente, já viu aquele exemplo de Pica-Pau. E lá tem um demôniozinho nojinho lá, não tem? Quem está assistindo essa parte do Pica-Pau? Sim. Muita gente. Eu comparo a nossa vida cristã do mesmo jeito. Do mar nós temos quem? Nós temos quem? O Espírito. Ele vem falar na nossa mente, nosso consciente. Já escutou aquela voz: opa, meu irmão? Peraí, meu irmão, você é crente, vai. Que isso? Que horário é esse? Vai buzinar no trânsito, caçar briga no trânsito, vai xingar. Você é crente, rapaz. Desconfia. Esse é quem? O Espírito Santo. Ao mesmo lado, demôniozinho caiu, rapaz. Você vai aceitar isso? Vai lá e vai dar cara a Deus. Você vai aceitar. Você vai perdoar. Vamos seguir a doutrina nova, Perdoa, mas ele lá e você cai. Se perdoar você vai e cai, então Jesus não falar: não perdoa, você fica aí, eu fico
doído. Se eu não sei perdoar, Deus não perdoa. André, então eu vou para o céu. Em nome de Jesus nós vamos aprender a perdoar. É pela graça, não vai ser pelo mérito não. Por isso que é pela graça. Por isso que Tiago falou: filhinhos, não pequeis, mas se pecares, pelo quê? Um advogado fiel ao céu. Aleluia, glória a Deus. Dando continuidade, nós precisamos do quê? De uma redenção. E aí nós temos a boa notícia. Nós vemos que João Batista começa a falar: é chegado o reino. Arrependei-vos, é chegada a hora. Eu vos batizo com água, mas já vi que eu não sou digno nem de desatar a sandália dos seus pés, que batizará com o quê? Com fogo, com o Espírito Santo, que é o Espírito que consola. Ele consola a dor. E ele leva até o quê? As nossas orações, ele leva até o quê? Os nossos gemidos. E tem esse gemido? É até aquele momento que você só chora perante Deus, que você não consegue nem falar, mas o Espírito Santo ele decifra as nossas lágrimas e os gemidos inexprimíveis e vai lá junto ao Pai através de Jesus interceder por nós. Olha que é maravilhoso. Essa boa notícia chegou, que Jesus ele viria, o Verbo encarnado, aquele que verdadeiramente ele cumpre a lei, porque nós não poderíamos cumprir a lei, nós não temos a capacidade de cumprir a lei. Então, a partir daquele momento, ele cumpre a lei para fazer o quê? Para haver redenção. Então, o que Cristo vem fazer? Ele vem restaurar o relacionamento entre Deus e o homem. Nós vemos que quando Cristo estava na cruz, ele fala: Deus meu, por que me abandonou? Na minha, fala que são bacana, não sou muito bom no hebraico, no grego, mas é mais ou menos isso. Ali naquele momento, Jesus ele era pecado. Melhor, Jesus estava levando o nosso pecado. Então ele estava esgotando a ira de Deus naquele momento. Aquilo que Jesus representa nós. Aquilo que Jesus estava recebendo, quem deveria receber era nós. Jesus se fez pecado, levou nossos pecados para nos dar o que é a redenção, para nos religar a Deus. Outra coisa, ele veio oferecer perdão. Lembra lá quando Jesus chegava diante de ti, por exemplo, ele chegava diante de algum doente? Vamos citar o exemplo daquele paralítico que foi levado ao mundo cheio, eles abriram o telhado, desceram o paralítico, e Jesus falou assim: perdoados estão os seus pecados. E eles falaram assim: o cara está precisando de andar, perdoados estão os seus pecados. Aí ele falou: qual que é mais fácil? Perdoar os pecados ou falar: levanta e anda, pega essa cama? E ele era para mostrar o quê? Que Jesus veio para perdoar pecados. Lembra da mulher adulta? Que historicamente tinha alguns erros nessa história, porque se eu pego alguém na adultério, tinha só uma pessoa? Cadê o homem nessa história? Na lei mosaica, os dois tinham que ser apedrejados. Cadê o homem? Mas vamos lá, não sabemos se era realmente uma pegadinha ou se era para realmente Jesus ser testado. Muitas vezes os fariseus fizeram isso aos seus, e Jesus fala assim: cadê os seus acusadores? Se não vem ninguém, eu também não te acuso. Vai e não peques mais, perdoados estão os seus pecados. Então esse é o ensinamento da parte de Deus nas nossas vidas. Deus ele veio religar o ser humano, oferecer um processo de transformação. E a redenção ela não é apenas futura, mas ela começa agora. O ser humano, como propósito, qual é o propósito do ser humano? Para que nós existimos? O ser humano procura, esse tipo de vídeo que chega numa pessoa que aparentemente
ele iria dar uma resposta errada, né? Cabelo azul, cheio de piercing, cheio de tatuagem. E pergunta para ele: você queria o quê? Você queria 5 minutos com Deus ou 5 milhões de reais? Ele queria 5 minutos com Deus. Eu acho que ele surpreendeu, porque eu creio que o interlocutor, ou seja, o jornalista, queria que ele respondesse 5 milhões de reais em comparação. Aí o jornalista perguntou: mas por quê? Porque eu queria saber por que nós fomos criados. Qual é o propósito? Essa é uma pergunta que até hoje ela exala. Nós estamos em 2026, fazendo uma busca histórica, deve ter de 4 a 6 mil anos aproximando, e até hoje não há uma resposta. Mas, teologicamente, nós temos algumas respostas. Primeiro, o ser humano tem o propósito de glorificar a Deus. O ser humano foi criado para adorar a Deus. Por isso que de pecadores por excelência nós temos que ser transformados em adoradores por excelência. O ser humano foi criado para glorificar outra coisa: viver em comunhão com o Pai. Por isso que Deus nos ensinou a relacionar com as Escrituras, a orar, a jejuar. A Bíblia é Deus falando conosco, a oração é eu falando com Deus, o jejum é eu falando comigo mesmo, em consagração, em separação, para amar o próximo. Lembra lá dos dois mandamentos que Jesus falou? Jesus, quais são os mandamentos que nós devemos observar? Os mandamentos de Moisés, que eram 10, os mandamentos dos fariseus, de 10 eles fizeram 600 mandamentos. Jesus falou: não, calma, só preciso de 2. Desses 2, todo o resto vai derivar. Amar o seu Deus de todo o quê? Seu entendimento, sua existência, seu modo de vida, tem que amar a Deus e amar ao seu próximo. Ah, André, fácil amar o próximo? Agora amar o próximo como? A mim mesmo. Aí já pega um pouquinho. Se eu quero uma eternidade, eu tenho que querer que meu irmão tenha uma eternidade. Todo mundo quer ser milionário, mas pensa se todo mundo fosse milionário. Eu tenho que desejar todo mundo ser milionário, porque tudo que eu quero para mim, da forma que eu me amo, eu tenho que amar o meu próximo. É desafiador? É. Por isso que eu só consigo isso quando eu estou com o Espírito Santo habitando dentro de mim. O Espírito Santo ele vem como Atos 2, como um vento impetuoso, enche a casa, sepulta, sapateia, faz um aviãozinho, né, que biblicamente a gente tem discussão sobre essa evidência do Espírito. Tem a glossolada, que é falar em línguas estranhas ou em outras línguas, mas para sair, ele sai de frio, é igual preso, caladinho. Para entrar, ele pode vir um vento impetuoso, mas para sair, basta ele começar a desobedecer a Deus e cuidar da criação. Naquela época nós vemos que Deus criou, falou: Adão, tu está sob o teu poder. Inclusive, para quem não sabe, Adão colocou o nome de todos os animais. E ele era inteligente, animal aí que nós nem conhecemos, e Adão colocou o nome dele. Então, Deus deu o Éden, os animais, tudo na mão do ser humano. Então, o propósito do ser humano não é estar centrado em si mesmo, é que a gente chama de antropocêntrico. O homem ser o centro. Deus não criou o homem para ser o centro. Por isso que Jesus fala: esvazie a si mesmo, renuncie a si mesmo. Deus criou Deus quer ser o centro da nossa vida. Não foi o homem que foi criado para ser o centro. Então nós temos aplicações aqui dentro da antropologia, que não é apenas uma teoria, mas ela impacta a nossa vida. Nós podemos tirar algumas aplicações. Toda vida tem valor, dignidade humana. Nós temos identidade. Dentro da identidade que eu falei, nós somos o quê? Definido para ser
amados, nós temos um relacionamento com o Pai. Já entrando agora na segunda parte, que é a harmatiologia. Como eu falei, vem de a hamartia,